Olá pessoal do canal História Interativa, olá pessoal do sexto ano, olá para vocês todos os amantes do estudo da história. Vamos começar a nossa aula de hoje diferente, com essas imagens aí do Parque Nacional da Serra da Capivara. Gente, esse parque ele fica localizado na cidade de São Raimundo Nonato, no estado do Piauí, nordeste do nosso Brasil. Então vejam que imagens lindas. E isto aí é em meio à Caatinga, né? Então você tem aí uma área que hoje é preservada pela Unesco e hoje é patrimônio material brasileiro, né? E na realidade tudo começa com a arqueóloga Niede Guidon, né? Ela chega aí em 1969 e ela inicia seus estudos, né? E ela descobre aí indícios da presença humana bem antes, assim, daqueles que até então eram defendidos pelos os arqueólogos da época, né? Que são datados de 11.500 anos atrás. Então o que é que acontece? Niede Guidon, através de seus estudos, ela vai dizer que não, que a presença humana ali é muito mais antiga que isso. E aí essas rochas com essas pinturas rupestres, né, são bem parecidas com rochas de pinturas rupestres encontradas também na África, né, e também na Austrália, né, que são os primeiros registros de presença humana segundo a história, ok? Então veja bem, gente, você tem aí um vasto desafio, né? Que é preservar esse parque e trabalhar na pesquisa para encontrar mais coisas que indiquem, né? Que dê indício dessa presença do homem na América, ok? Então olha só, a nossa aula de hoje é sobre os sítios arqueológicos e precisamente também os estudos da Niede Guidon, certo? Primeiro nós devemos perguntar, ou você está se perguntando, né? O que são sítios arqueológicos? Ou o que é um sítio arqueológico? É um lugar onde se encontram vestígios da vida e da cultura material dos povos do passado. Então, este sítio arqueológico, ele é chamado assim porque é um local onde existem os vestígios, e ali os vestígios da cultura material e imaterial, né? E ali o que é que vai acontecer? A partir de ser encontrado aqueles vestígios, aqueles indícios de presença humana naquele lugar, vai se iniciar estudos direcionados, principalmente por arqueólogos, geólogos, né? Historiadores e diversos ramos aí da ciência humana que estuda este fenômeno, né? Esta presença humana aí é do interesse de todo o ramo das ciências humanas. Olha só, estes vestígios podem estar sobre a superfície do solo, uma aldeia indígena abandonada, aí vem os exemplos, né? Uma fortaleza do século XVIII, as ruínas de uma igreja ou enterradas um sambaqui. Por exemplo, locais à beira do mar onde se acumularam conchas, ossos, restos de alimentos e utensílios utilizados por grupos humanos que ali viveram. Então veja bem, são diversos ambientes que podem trazer, né, estes vestígios humanos, ok? Então quando se chama de sítio, não é precisamente estar em um local como aquele, que é no meio de uma selva, né, de uma caatinga, melhor dizendo. Não, eles podem se encontrar até mesmo nas areias da praia, né? Então, existem lugares que são sítios arqueológicos, considerados sítios arqueológicos em ambientes desse tipo, né? Deste tipo, melhor dizendo. Então, olha só, a localização eu já falei para vocês, mas vamos visualizar aí o mapa, né? Em 1991, o Parque Nacional da Serra da Capivara, um verdadeiro tesouro arqueológico, foi, melhor dizendo, declarado Patrimônio Cultural da Humanidade pela Organização das Nações Unidas
para a Educação, Ciência e Cultura, que é a Unesco, né? Então, como falei, os estudos se iniciaram ali. O primeiro contato de Nied Guidon, segundo documentários, foi em 1669, mas só em 1991 é que o Parque Nacional ele vai ser reconhecido pela Unesco, né? Então, olha só, gente, tá aí a localização, nordeste do Brasil, né? Estado do Piauí, né? E ali no município, né, de São Raimundo Nonato, você vai ter, dentro dessa região aqui, o Parque Nacional, ok? Então, olha só, ver um pouco do que é isso na atualidade, né? São turistas ali, aquelas rochas, grandes rochas, né, que foram mostradas com as pinturas rupestres ou pinturas em pedras dos homens primitivos. Aquele grupo ali que você está vendo aí na tela do seu visor, eles estão exatamente fazendo ali uma viagem turística, né? Uma viagem que sabe ali de estudos para colher informações sobre este grande acontecimento, ok? Então, olha só, vê um pouco da história, né, dos estudos da Nied Guidon. Para a arqueóloga Nied Guidon, há provas de que a presença humana em São Raimundo Nonato, no Piauí, é muito antiga. Ela e sua equipe descobriram no sítio arqueológico de Pedra Furada pedaços de carvão e de pedra lascada, que teriam pelo menos 50 mil anos, né? Então, olha só, são vestígios, né, materiais aí que só poderiam ser criados pelo homem, né? A pedra lascada, né? A questão do carvão, que indica que alguém ali passou, fez uma fogueira. Então, são indícios da presença humana, né, há 50 mil anos. Segundo ela, tais vestígios são provas suficientes da presença humana na América desde aquela data, né? Então, aí derruba um pouco teorias que dizem que a presença humana na América só tem 11.500 anos, né? Então, a teoria da Nied Guidon ela é mais atualizada ainda, né? A teoria não, os estudos, né? Outros cientistas, porém, não aceitaram as provas apresentadas por Nied Guidon, dizendo que o carvão encontrado por ela pode ter sido produzido por incêndios florestais e que as lascas de pedra pode ser resultado do esfacelamento das rochas, ou seja, esses materiais seriam resultado de fenômenos naturais e não da ação humana. No entanto, né, você vai ver no documentário, que eu inclusive indico para vocês na aula, né, você vai ver naquele documentário que as rochas ali, que são polidas, né, que são feitas ali de maneira que apontam para uma ação humana e não uma ação da natureza, né? Ali os especialistas eles vão falar, vocês vão poder acompanhar naquele documentário, ok? Eu disponibilizei para a turma. Em 2006, porém, o cientista francês Éric Boeda, aí você vai, aí já vai ter presença, né, de pessoas que são especialistas na área, que não são brasileiros, né? No caso do francês Éric Boeda, né? Ele é um cientista renomado e comprovou que os artefatos de pedras encontrados pela arqueóloga brasileira foram feitas por seres humanos que viveram onde hoje é o Brasil entre 33 e 58 mil anos atrás. Então veja bem as datações, né? Ganhou força assim a tese de Guidon de que a presença do homem na América é muito mais antiga do que se pensa. Parte da comunidade científica aceitou sua tese, outra parte, no entanto, continua se opondo a ela, né? Então nós vemos aí que existe um grupo que ainda não aceita os estudos de Nied Guidon, mas outro grupo de cientistas eles aceitam as teorias da Nied Guidon, ok? Você vai ter aí desculpa, a foto, né, da arqueóloga e um pouco de sua história pessoal. Olha só,
Nied Guidon em sua luta, né? Nied Guidon nasceu em Jaú, São Paulo, doutorou-se em arqueologia na França e pesquisa sítios arqueológicos e pesquisa sítios situados no Piauí desde 1973, né? Eu falei no início da aula 1969, porque justamente a própria Nied Guidon, ela diz que o primeiro contato dela, né, naquele sítio foi neste ano. E aí passaram-se 4 anos e só depois de 4 anos que ela efetivamente começou ali, não somente ela, mas um grupo de cientistas franceses a procurar ali. Segundo ela, em 5 anos de estudos, né, eles fizeram as maiores descobertas ali naquele sítio arqueológico. Então, naqueles 5 anos que se passaram, foi um grande avanço para o estudo da história naquele lugar, ok? Sua luta e determinação levaram a criança do Parque... Sua luta e determinação levaram à criação do Parque Nacional da Serra da Capivara. Parque Nacional da Serra da Capivara, em 1979, no município de São Raimundo Nonato, no Piauí. Anos depois, para administrar o parque, foi criado a Fundação Museu do Homem Americano, né? Onde se encontram milhares de pinturas rupestres, restos de fogueiras, urnas funerárias e ossadas de animais pré-históricos. Gente, vocês pesquisando vão poder se aprofundar na história da Nied Guidon e você vai ver, né, que ali dentro do Parque Nacional eles formaram um pequeno laboratório. Na realidade é um museu, né, e laboratório, onde eles vão demonstrar ali ossadas, né, vestígios de animais pré-históricos que já não existem mais hoje no meio ambiente, mas que existiram de fato, porque contra fatos não há argumentos, né? Então se acharam ali seus fósseis e conseguiu-se provar realmente que eram de animais pré-históricos, né? Atualmente, Nied Guidon luta para transformar o Parque Nacional da Serra da Capivara num grande centro turístico, né? Então, o que é que acontece? Essa luta é constante, né, para transformar ali num grande centro turístico. A importância, né, de um achado como esse para o nosso Brasil é imensa, né? Por quê? Porque o Brasil, com isso, ele ganha representatividade histórica, né, dentro desse ambiente de estudos, né? No entanto, nós sabemos que, infelizmente, os recursos ainda são poucos para essa área. Então, gente, eu trouxe o sítio arqueológico, ou melhor, eu trouxe os sítios arqueológicos do Parque Nacional da Serra da Capivara, mas existe, como eu falei no início da aula, vários outros no Brasil, ok? Que precisam aí serem valorizados e que são fontes de estudos para pesquisadores, arqueólogos, geólogos, historiadores, certo? E pessoas que lidam aí com a questão das ciências humanas. Então, meu aluno do 6º ano e amantes do estudo da história, um abraço para todos vocês e fica a dica aí, vamos estudar, vamos em frente, porque estudando nós alcançaremos com certeza nossos objetivos, ok? Um abração a todos, curta e compartilhe o canal História Interativa.